Hoje nós estamos no terceiro estudo sobre a Bíblia. No primeiro nós vimos que qualquer um pode citá-la. E por mais incrível que seja, nós vimos o próprio diabo usando a Bíblia para tentar enganar o autor dela, o Senhor Jesus. Com isso nós vimos como o engano se manifesta de tantas formas. Vimos que com este grande problema, inúmeras pessoas, das mais diversas orientações, usando a Bíblia, citando Jesus, nós temos um grande problema, que é identificar quem está falando a verdade, quem está usando a Bíblia, de maneira que Deus seja honrado e glorificado. Nós vimos que a palavra nos manda julgar, e vimos que no grego, a língua que foi, o idioma que foi escrito no Novo Testamento, essa palavra significa separar, distinguir, estabelecer a diferença, e em alguns casos ela significa inclusive hesitar, ou seja, todo cuidado com quem você ouve, inclusive nós aqui. Cuidado com qualquer pessoa que usa a Bíblia, que fala de Jesus. No segundo estudo nós vimos que nós temos que entender o texto e que Deus não escreveu, como nós vimos, um código, onde só algumas pessoas muito inteligentes conseguem entender, nem que só alguns pastores de grau elevado consigam entender. Não, Deus escreveu um texto, Ele, ao inspirar a palavra, Ele escreveu a homens, Ele escreveu para esses homens nos idiomas desses homens, Ele não falou e não usou língua de anjos. E Deus falou com esses homens em palavras que eles poderiam entender. E não somente isso, Deus queria que eles transmitissem os ensinos, ou seja, tudo isso foi de maneira compreensível para aqueles homens. O texto bíblico, nós vimos, qualquer pessoa com um mínimo de compreensão e que entenda, que saiba interpretar, consegue ler. Algumas passagens são difíceis, mas a maior parte do texto consegue ler e entender o texto. Crer é outra coisa, mas ler e entender, todos nós podemos. Nós vimos que por causa desses erros, de pessoas mal intencionadas ou ignorantes, bem intencionadas, mas erradas, nós precisamos tomar todo o cuidado. E então começamos a ver alguns princípios. Nós vimos inicialmente e nós vamos ver 10 princípios. Eu gostaria de retomar com vocês para nós lembrarmos. Eu disse também que eu citaria alguns líderes religiosos, já o fiz e vou continuar fazendo, para que eu e vocês ouçamos o que esses líderes têm a dizer e comparemos com a palavra. Nós temos que julgar. Fica a seu critério analisar o que aquele homem, aquele líder, seja ele quem for, se o que ele está dizendo está correto, de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por que isso, Marco? Bom, primeiro porque hoje, com acesso à internet, todos nós recebemos textos, áudios e vídeos de inúmeras pessoas de vários lugares, falando em nome de Deus, em nome de Jesus, e usando a Bíblia. E você precisa ter um mínimo de compreensão para discernir quem é aquela pessoa, de onde ela vem, o que ela crê. Todos nós recebemos várias críticas
por crermos em uma compreensão da Escritura. E dizem que até é satânica. Como é que você vai saber? Porque eu estou dizendo? Não, você vai ter que olhar na Escritura e examinar cada detalhe para ver se o que nós estamos dizendo aqui está coerente com a palavra de Deus. E isso deve ser feito com qualquer pessoa. Quais são esses princípios? Eu queria retomá-los aqui. Nós vimos na semana passada que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto ela não tem erros e, por consequência, ela é inerrante e infalível. Hoje, pela graça, vamos ver somente a Bíblia é a regra de fé e prática para os verdadeiros cristãos. Não há nenhuma outra fonte, nenhuma outra instituição, nenhum outro homem, nada, nem outro livro, nada, só a Bíblia. Vamos ver que a iluminação do Espírito Santo é imprescindível para nós crermos e entendermos a palavra. Veremos, pela graça de Deus, que Cristo é o centro da Bíblia. Ele está apresentado de Gênesis a Apocalipse. Que vamos, ao estudar a palavra, nós precisamos considerar a história, o contexto e a língua. Há muitos erros cometidos hoje por algumas igrejas evangélicas que não consideram usos e costumes, por exemplo, e que há um contexto histórico e que trouxeram para 2000 anos depois, algo que não se aplica mais. Nós precisamos saber onde isso se aplica, quais textos. Nós devemos entender que nós nunca devemos ir além do que está escrito. E hoje há muitas pessoas trazendo visões que não estão no relato bíblico. E eu e vocês não precisamos, melhor ainda, não temos e não devemos dar crédito. Nós devemos procurar o sentido literal do texto. Quando você lê, se você entender aquele, a não ser que o próprio texto, nós vemos que a palavra tem vários estilos de linguagem, nós vamos ver isso, a não ser que o próprio texto mostre que ele não é literal. Vamos ver que passagens difíceis para serem compreendidas, nada melhor que nós fazemos é pegarmos outras passagens que ajudem a explicá-la. A Bíblia interpreta a Bíblia. Devemos considerar a revelação progressiva. Por exemplo, muita coisa do Velho Testamento, ainda que palavra de Deus, não se aplica mais a nós. Mas ela é a palavra de Deus e tinha um processo, era Deus falando, nós vamos ver hoje, Deus falou no Velho Testamento assim como Ele falou em Cristo. Deus não muda. E também que nós devemos, importante, considerarmos o que homens de Deus na história, como eles viram algumas dessas passagens que são talvez um pouco mais difíceis, que talvez possam nos ajudar. Na semana passada nós vimos então que a Bíblia é inerrante. Em como eu devo ler? Eu devo ir para a Bíblia como palavra de Deus. E isso implica em oração, em submissão e temor. E eu não vou buscar erro porque ela não tem. Eu vou para a palavra de Deus, Senhor, é a tua palavra. E se eu ver algo que eu não compreendi, Senhor, traga revelação. Vou ler, ou um irmão, vou conversar com alguém, vou ler e pedir para que o Senhor fale. Mas nunca a Bíblia vai ter erro, porque ela é a palavra de Deus. Peça a Deus que fale com você por meio da sua palavra. Não vá para adquirir conhecimento para que não haja aplicação. Fala, Senhor, comigo pela sua palavra, porque a única garantia que a gente tem que Ele fala é pela palavra dEle. Reconheça que devido à nossa limitação e pecaminosidade, e ainda um coração que é desesperadamente corrupto, nós podemos errar. Nós podemos errar. Autores podem errar, intérpretes podem errar, mas a Bíblia não. E na leitura e compreensão do texto, então nós podemos errar, nós temos que ter essa humildade. Há textos difíceis da Bíblia? Sim. Que são mal interpretados? Sim. O problema está na Bíblia? Não. Nas dificuldades, quando você encontrar um texto, ore, examine a Escritura, procure homens piedosos que creiam no Evangelho, amem a palavra para ajudar. Procure homens piedosos, uma dica. Se alguém falar para você, a Bíblia está cheia de erros, faça essa pergunta, onde estão os erros? E se ele mostrar, pegue o que ele está dizendo, se você não souber, vá ler e ouvir
procurar homens que creiam no Evangelho, que creiam na Bíblia como palavra de Deus. Eu te garanto, com 100% de certeza, você vai ter a resposta para aquele erro, entre aspas. Agora, se você for ler um incrédulo, um apóstata, aí você vai achar muito. Adote essa regra. Onde está o erro? Onde está a contradição? Pegue o texto, leia, ouça irmãos que creem, leia irmãos, ore e peça direção ao Senhor, você vai saber que ela não está errada. Quem está errado é aquele que está querendo dizer que ela está. Nós vimos que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que significa ser inspirada? O que essa palavra inspirada quer dizer? Que Deus dirigiu homens para escrevê-la. E aqui há 4 propostas. Com isso a gente já consegue discernir e quem crê como esses homens creem, aqueles que a gente pode ouvir e aqueles que a gente deve evitar. Existe uma delas que eu tratei na semana passada, que ela é chamada, o termo é técnico, neo-ortodoxa. E que alguns autores, como eu citei, por exemplo, que são renomados, como Rudolf Bultmann e Paul Tillich, adotavam essa linha. O que essa compreensão quer dizer? A Bíblia ela não é palavra de Deus, mas palavras falíveis escritas por homens falíveis que Deus pode usar. Ela não é a palavra de Deus, mas Deus pode usar esse livro imperfeito. Existe uma outra que diz que Deus ditou tudo o que está escrito. É a compreensão que todo o texto é ditado. E nós vamos ver isso na Bíblia? Sim, em alguns casos vamos ver. Eu quero ler um texto. Jeremias capítulo 30, versículo 1 e 2, onde Deus literalmente diz para Jeremias: esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Deus falou com Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei. Isso acontece que Deus disse sim, mas é sempre? Não. Não é sempre assim. Alguns então vão dizer que tem erro, que nós não cremos. O que nós cremos quando nós falamos que a palavra de Deus ela é inspirada? E aqui é uma definição que diz assim: cada palavra da Bíblia é palavra de Deus. Quando os homens escreveram, o Espírito Santo os dirigiu, de modo que os textos são as palavras inspiradas de Deus. Ainda que características dos escritores fossem mantidas, os escritos da Bíblia são exatamente o que Deus quis que eles escrevessem. João, Paulo, Pedro são escritores, não autores, o autor é Deus, escritores da Bíblia, com suas características, com os seus estilos de escrita. Deus não os isentou disso, mas os dirigiu pelo Espírito para que eles escrevessem aquilo. Essa é a compreensão que nós temos. E que às vezes Deus, como vimos para Jeremias, ele fala para Isaías, assim diz o Senhor, Deus está ditando, mas às vezes Deus vai usar inspiração e direção para aqueles homens escreverem com a capacidade que eles tinham, com a escrita, com o conhecimento que eles tinham, mas que não deixa de ser palavra de Deus, porque foi inspirada, ainda que não tenha sido ditada. Com isso, nós vamos então para o segundo princípio. O primeiro é que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. O segundo, por que só a Bíblia? Bom, só com isso já está respondido. Porque é o único livro, por assim dizer, na realidade são 66 livros, que se autoproclamam e com toda certeza, palavra de Deus, foram inspirados por Deus. É o único que pode dizer que nós temos certeza, apesar de muita gente estar trazendo mensagem em nome de Deus que não vem dele. Só a Bíblia, e esse é um pilar para nós, só a Bíblia ela é regra de fé e prática para os cristãos verdadeiros. O que é regra de fé? Tudo que nós cremos a respeito dos assuntos, por exemplo, quem é Deus, nós cremos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós somos salvos, quem nós somos, de onde nós viemos. A Bíblia é regra de fé, que mostra que nós cremos, só está fundamentado na Bíblia. E de prática,
tudo que nós fazemos deve estar fundamentado na Escritura. Onde vem a estrutura dessa liturgia que temos no culto? Nós trazemos princípios da Escritura. A palavra fala de orar publicamente, de louvores a Deus, de expor a palavra. Nós não inventamos isso. Esses princípios estão na palavra. Então eles são regra de prática. Por que você não sai dando umas piruetas aí? Porque não tem base bíblica. Tem gente fazendo isso. Por que não tem teatro? Porque não tem base bíblica. Tem gente fazendo isso. E nós poderíamos falar de vários exemplos. Ela é regra de fé, o que nós cremos, e de prática, de tudo que nós fazemos. Deve ser assim. A Bíblia, então, ela é a autoridade máxima sobre a igreja de Cristo. A Bíblia não está debaixo da igreja, ela está acima. E nós vamos ver que isso é muito importante. Por quê? Porque entre a minha religião, entre a comunidade cristã de Londrina, entre o que eu e o Flávio, que pregamos aqui, ou é um irmão nas casas que prega, e a Bíblia, vocês e nós temos que ficar com a Bíblia. Se houver contradição, fique com a Bíblia, sem medo. Ainda que eu grite bem alto aqui para você crer de maneira diferente. A Bíblia é a nossa regra. É a nossa única regra. Daí a importância de nós meditarmos nela regularmente. Se nós não temos contato com a Bíblia, como é que você vai julgar o ensino? Você não vai, você vai falar amém. Mas por que só a Bíblia? Há muitas razões. Nós vimos, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Se é inspirada por Deus, Deus não erra, ela é base segura. Nós vimos que foram homens santos que escreveram guiados pelo Espírito, daí então a maneira como nós cremos. Nós vimos que a Bíblia, no Salmo 119, 101, diz que a Bíblia é o meio pelo qual nós desviamos os nossos pés de todo o caminho mau. Para você saber o que é certo e errado, como é que eu sei? Vá para a palavra. Nós vimos que a palavra de Deus, e o próprio Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então o Jesus verdadeiro é o Jesus descrito na palavra de Deus, que é a verdade. Porque tem gente falando de Jesuses estranhos à Bíblia. Qual você vai aceitar? O da Bíblia. E um texto que fala muito com o meu coração. A gente, se fosse pegar tantos textos, só o Salmo 119, nós faríamos vários dias estudando da riqueza da palavra de Deus nele. Mas o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, nós estamos respondendo por que só a Bíblia. E o texto diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mas como Deus falou? Alguém aqui ouviu literalmente a voz de Deus? Não. Como Deus falou aos pais pelos profetas? Está aqui. Deus falou, está aqui. E Jesus, alguém aqui ouviu? Já tem gente que diz que, inclusive tem um profeta que disse que Jesus ia se manifestar fisicamente nas cruzadas dele. Tem base isso? Não. Jesus vem mais uma vez só. E quando ele vier, não vai ser tão bom para falso profeta. Como é que eu sei isso? Na Bíblia. Tendo Deus outrora falado, o autor aos Hebreus está falando pouco depois da vinda de Jesus. Mas nós estamos falando 2000 anos depois. Deus falou. Então, se Deus falou, a Bíblia é a palavra de Deus. Falou pelos profetas. Moisés, Daniel, Jeremias, Isaías, Deus falou. Os escritores do Velho Testamento. Ele nos falou nesses últimos dias. Quando é que começaram os últimos dias? Desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Como Deus falou? Pelo Filho. Como é que nós sabemos que o Filho falou ou fez algo? Pelo relato dos evangelhos. Só dos evangelhos? Não, das cartas. Que falam de quem? Do Filho. Há diferença entre velho e novo? Não. Mesma palavra, mesmo Deus. Ele falou pelos profetas, mas nos falou pelo Filho.
Ou alguém aqui recebe a presença de Jesus para falar o que tem que fazer? Como é que você vai saber? E se alguém falar de Jesus, como é que você vai saber se é verdade ou não? Pela palavra. Que ele disse, a tua palavra é a verdade, santifica-os pela tua palavra. Tudo que Jesus disse e fez foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João. O início da igreja, Atos, Romanos, que Paulo escreve, todas as cartas que Paulo escreve, Pedro, João, que Judas. Tudo fala de Cristo. Então é palavra de Deus. Deus muda? Não. Ele falou pelos profetas e hoje nos falou pelo Filho. Ele falou uma coisa no Velho Testamento, ele falava uma coisa e no Filho ele fala outra? Não. No Filho, ele fala de maneira clara o que ele falou no Velho. Ele não muda, Deus não muda. Tem gente que não, Jesus é uma coisa, a palavra é não. Não tem essa separação. Mas Jesus não é a palavra encarnada? É. Mas como você conhece a palavra encarnada? Pela palavra escrita. Não dá para diferenciar um outro, ainda que haja pessoas querendo fazer isso hoje. Isso responde? Mais alguma coisa? Mas por que só a Bíblia? Porque homens como nós e organizações como a nossa erram. Erram. Mas a Bíblia não. Você é responsável em examinar e entender os textos. Você tem que dizer, ver na sua Bíblia, se o que eu estou dizendo é verdade. Porque eu erro, mas a Bíblia não. Organizações erram, religiões erram, mas a Bíblia não. Outra coisa, ninguém pode interpretar o texto por você. Irmãos podem nos ajudar, mas é você responsável. Você é o responsável. Não é porque uma instituição ou um famoso pregador disse que aquele texto significa aquilo que você vai dizer amém. Não. Você tem que ver na palavra. É claro que para isso nós vamos passar por esse tempo, por esse ponto que é a iluminação do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue sem a direção do Espírito. Porque se não for só a palavra, quem passa a ser a autoridade? Se você chegasse aqui e nós disséssemos, esse texto é assim. Mas eu estou vendo, não, mas é assim. Quem passou a ser a autoridade? Nós, não a Bíblia. A Bíblia é a autoridade. Se um intérprete ou organização disserem que eles são os detentores da interpretação da Bíblia, não aceite. Por quê? Porque sempre houve, em toda a história, aqueles que diziam crer na Bíblia como palavra de Deus, em algum momento, saíram. Sempre houve, desde o início da igreja, continua até hoje. No final, quem fica? A palavra de Deus. No final, onde eu e vocês vamos colocar a nossa segurança? Na palavra de Deus. Senão nós vamos cair. Este fundamento para a verdadeira igreja, ele é inegociável. Algo que hoje no papel, e eu vou explicar isso no papel, deveria nos diferenciar do catolicismo romano. Por quê? O catolicismo romano, o que eles creem em relação à Bíblia e a quem é a autoridade? O catecismo da Igreja Católica Romana diz assim: a tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma só coisa e tendem ao mesmo fim. O que o texto está dizendo? Que a Bíblia é palavra de Deus, sim. O que ela estabelece é de Deus, sim. Mas a Igreja Católica Romana também. Então, a tradição católico-romana está no mesmo nível da Bíblia. Eu disse que isso no papel, a gente vai ver que na prática não é assim. Como é que eles definem isso?
O magistério da igreja, que é a liderança, toda a liderança da Igreja Católica Romana, faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo. A Igreja Católica Romana defende que recebeu uma autoridade de Cristo. Então, quando ela define dogmas, são definidos por Deus por meio da Igreja Católica Romana. Isto quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe de modo definitivo verdades que tenham com elas um nexo necessário. O que eles estão querendo dizer com isso? O que ela define como dogma é a autoridade que o cristão deve se submeter. Em que nível? No mesmo nível da Bíblia. A liderança, então, do catolicismo romano diz que essa autoridade, quando eles estabelecem dogmas, ela vem da autoridade que ela recebeu de Cristo. Como essa autoridade vem? Como nós temos como verificar essa autoridade? E aqui o Concílio Vaticano I de 1870, que é um concílio que define regras para o catolicismo e que são tão importantes quanto a Bíblia, diz assim, na pessoa do Papa Pio IX: o Romano Pontífice, que é o Papa, quando fala ex cátedra, no sentido de que ele estabelece lei porque ele é descendente de Pedro, possui, pela assistência divina que lhe foi prometida no bem-aventurado Pedro, o Papa Pedro foi Papa, segundo eles, então o pontífice hoje segue a linha do Papa. Quando ele diz ex cátedra, ele estabelece um dogma, quer dizer que aquela infalibilidade do qual o divino Redentor quis que gozasse a sua igreja, na definição da doutrina de fé e costumes, ou seja, quando ele estabelece uma lei, um dogma, aquilo é tão palavra de Deus quanto a Escritura. Por que é no papel? Na prática não funciona. No papel para você entender a Bíblia, você precisa do catolicismo romano, que é quem interpreta para nós. Por que na prática isso não funciona? Porque se o Papa definir um dogma contrário à Bíblia, esse dogma passa a ter autoridade, ou seja, passa a ter mais autoridade que a Bíblia. Isso já aconteceu na história? Inúmeras vezes. Falando só de Maria, por exemplo. Que Maria nasceu sem pecado, que Maria foi assunta ao céu, que Maria é mediadora. Tudo isso são dogmas católico-romanos, que devem ser obedecidos pela Igreja Católica Romana. Onde está isso na Bíblia? Não está. Portanto, ela se sobrepôs à Bíblia. Eles dizem isso, que a Bíblia está debaixo da autoridade da Igreja. Mas nós não cremos assim. Um exemplo de um dogma estabelecido é o dogma do purgatório. O que é o purgatório? Pessoas que creram em Jesus, creram na salvação em Jesus, mas não foram perfeitas. Bom, então, nenhum é. E cometeram alguns tipos de pecados, morrem crendo em Jesus, elas têm que passar por um local chamado purgatório, onde os pecados vão ser purificados. Isso implica em orações a santos e intercessão das pessoas que estão vivas, orando ou rezando por aquelas que morreram. O purgatório, em termos muito simples, está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Esse é um dogma. O padre Paulo Ricardo, que é hoje um apologeta do catolicismo romano, ele levanta uma pergunta de alguém que chega e perguntasse para ele: mas onde está escrito na Bíblia que o purgatório existe? E o padre, ele mesmo responde dizendo: quem falou que tem que estar escrito na Bíblia? Que bobagem é essa? Que absurdo! Nós, para crermos em algo, não precisamos crer porque está na Bíblia.
precisamos crer porque está na fé dos apóstolos. Onde está o purgatório na fé dos apóstolos? Não está. Mas ele foi honesto naquilo que ele acredita. Para nós, se não está na Bíblia, pode ser de quem for, nós não cremos. Por causa de, isso é uma heresia, entenda, você creu em Jesus, mas você cometeu pecados, o sacrifício de Cristo não foi suficiente para levar você na presença de Deus, você vai ter que passar por um processo entre você mesmo. Nós, quando cremos em Cristo, nós não deixamos de pecar, tristemente. Um dia isso vai cessar. Mas o sacrifício de Cristo foi e é todo-poderoso e todo-suficiente para nos dar acesso à presença do Deus Pai pela justiça dele lá na cruz. É simples assim. Está consumado, ele diz. Tudo já foi feito, de uma vez por todas. Ninguém pode fazer. Agora, eu falei na semana passada, o que nós vamos tratar são de doutrinas que são fundamentais. E aqui está um pilar que é fundamental. É só a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por fazer alguma coisa ou não fazer, mesmo depois de morto. Mesmo porque depois de morto não tem mais chance. Entende como é sério? Mas há pessoas e organizações defendendo isso. Dentre esses erros, vários deles, um homem que foi importante na história da igreja, Martinho Lutero. Diante de situações como essa, homens na história da igreja se levantaram. Lutero era um monge católico. E ele lutava contra o seu pecado, ele não conseguia vencer o pecado a partir dele mesmo. E ele fazia penitências e rezava e pedia para a intercessão dos pais, mas ele não conseguia vencer. Até que um dia o Espírito Santo revelou a suficiência do sacrifício de Cristo, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Esse homem então quis trazer para a igreja que ele fazia parte. Vamos voltar para a Escritura, mas ele não foi aceito. E aqui então ele tem um discurso que é famoso, tem um pedaço, e que sempre que eu leio, mexe comigo. Quando Lutero diz, diante da liderança do magistério católico romano, ele diz assim: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência cativa a palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Ele falou assim: você está falando essas coisas aí, se retrate, que daí nós aceitamos você. Lutero não estava sentado num lugar como nós, conversando, um bate-papo, numa sala com um ar-condicionado. Quando ele disse essas palavras, ele sabia que ele ia ser tacado na fogueira. Foi pela graça de Deus que isso não aconteceu. Lutero morreria pela palavra de Deus, e nós? Você entende? Mas o que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Não é o que que tem. Ou nós ficamos na Bíblia, a palavra de Deus, ou já era. Irmãos em Cristo morreram, ele não, mas outros irmãos morreram por não abrir mão da palavra de Deus. O que eles tinham para eles, irmãos? Um livro. Mas eles criam que aquele livro era a palavra de Deus. Nós não estamos dizendo que Lutero é infalível. Lutero era um pecador. Ele errou na sua história, só a gente vê. Nós não canonizamos Lutero. Lutero não tem papel, não tem ligação conosco, nenhuma. Mas o que ele cria em relação à palavra é a verdade. Inegociável verdade. Eu também disse que hoje, no papel, os evangélicos diferenciam do catolicismo, no papel.
Na reforma, a chamada reforma protestante, foi por quê? Porque homens como Lutero protestaram contra o que estava acontecendo, daí então protestantes. Nós não usamos mais essa expressão, hoje nós somos evangélicos. E os evangélicos são descendentes dos protestantes. Mas aquele fundamento, só a Escritura, se perdeu. Há um bom tempo. A Bíblia não é mais a única regra de fé e de prática. Nós vimos semana passada evangélicos, por exemplo, negando que a Bíblia é a palavra de Deus, dizendo que ela tem erros e que Paulo era, inclusive, um lunático quando escreveu algumas coisas. Nós vemos que hoje há evangélicos que não negam a Escritura no papel, mas as suas práticas não condizem com a Escritura. E onde acontece isso? Em todo lugar. Eu vou citar 3 exemplos. Primeiro é uma igreja que tem um nome, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. O que ela professa em seu site oficial, diz lá para qualquer um ver. Em que nós cremos? Cremos que a Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados, como mostra 2 Timóteo 3, 16 e 17. Isso é o que está no papel, ou melhor, no site. Mas a Igreja Universal do Reino de Deus tem o Papa, chama Edir Macedo. E em seu blog, escrevendo um artigo com o título Jesus fala sobre o aborto, o bispo Macedo diz assim: eu sempre digo que sou a favor do aborto, em determinadas circunstâncias. Diversas manifestações condenam a legalização do aborto em nome da defesa da vida, mas parecem ignorar ou não dar o mesmo valor à vida de crianças que nasceram indesejadas ou em famílias sem a menor condição de criá-las. Daí então a razão do aborto. Família pobre, aborta. Está lá para todo mundo ver. Entende que eu ia falar de fundamentos. O que é o aborto à luz da palavra de Deus? Assassinato. Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Pessoas que matam, não crendo em Cristo e se arrependendo, são condenadas. Como alguém pode apoiar publicamente e com razões que são misericórdia para quem crê num Deus que é soberano? Como é que pode apoiar uma coisa dessa? E eu estou citando um só. Um assassino que não crê em Cristo se arrependendo dos seus pecados, ficará de fora. É o que a Bíblia diz. O que é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro e ter acesso à árvore da vida? E aqui entra o Evangelho. João está falando com outras palavras, que aqueles que creram no Evangelho, ainda que tenham sido assassinos, que tenham cometido imoralidade sexual, que tenham sido idólatras, que amaram e praticaram a mentira, quando ouviram no Evangelho que Deus amou pecadores como eles, e que deu o seu Filho sem pecado para cumprir toda a lei, e na cruz morrer por eles, e não somente morrer por eles, mas fazê-los morrer, e deu a eles uma nova vida. Pessoas que eram pecadoras como estas, muito pecadoras como essas, como eu e como vocês, quando ouviram o Evangelho,
desse amor, desse Cordeiro que no seu sangue purifica pecados de pecadores como nós, e creram pela iluminação do Espírito, se arrependendo dos seus pecados e crendo no que Cristo fez, tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mostraram que os seus nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Esse é o ponto. Houve um momento na sua vida que você teve essa compreensão, revelação do Espírito Santo de que a cruz de Cristo, a morte de Cristo, foi feita por você. Você se arrependeu e recebeu a Cristo. Se você recebeu, você vai estar lá. Suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E nós vamos ter acesso à árvore da vida. Um segundo líder, um segundo exemplo, esse homem chama Morris Cerullo. É um profeta muito conhecido. Em seu site ele diz assim: acreditamos que a Bíblia seja a inspirada e única palavra infalível e autoritativa de Deus. Fechamos. Em 2015, no programa Vitória em Cristo do pastor Silas Malafaia, ele traz uma revelação que eu não consigo ver na Bíblia. E ele diz assim: há uma unção incrível. Há milhares de pessoas recebendo milagres agora mesmo. Eu quero que elas peguem o telefone agora. Não dê ouvido aos críticos. Eu vou pedir que você semeie R$500 de oferta nessa unção. Muitos de vocês elevarão o nível de sua fé para 1.000, 5.000 e 10.000 reais. Isso me faz tremer. Ele diz: assim diz o Senhor. Eu não consigo entender como é que alguém pode ter coragem de fazer uma coisa dessa. Assim diz o Senhor: ouça-me na presença do Todo-Poderoso. A bênção vai correr atrás de você. Isso é o que a unção financeira faz. Ele diz que crê na Bíblia. Onde está isso na Bíblia? Essa é uma nova revelação de tantas evangélicas que são exatamente iguais a dogmas católicos romanos. Não tem base bíblica. Mas os evangélicos. E mais um. É uma dupla aqui daí. Esses são Benny Hinn e Myles Munroe. Em uma conversa entre os dois líderes, Myles Munroe disse isso: Deus não pode fazer nada na terra sem que haja um ser humano dando permissão a ele. Irmãos, eu estou pegando um pedaço. Isso faz parte de uma teologia dita confissão positiva, assim como a teologia da prosperidade. Como alguém que conhece a Bíblia, e esses homens conhecem a Bíblia, pode dizer algo assim: como é que pode? E não tremer. Você entende como é sério? Irmãos, eu poderia mesmo ficar uma semana aqui citando gente. Não pouca coisa, isso não é pouca coisa. Isso não é uma diferencinha doutrinária de pequeno valor. A igreja evangélica, em sua origem, rompeu com a tradição romana. Mas hoje, mesmo dizendo que crê só na Bíblia, está infestada de erros. Com base no quê? Com base na Bíblia. Confissão positiva, teologia da prosperidade, revelações, visões, profecias, que não têm nenhuma base bíblica e que infestam a igreja evangélica. Inclusive, muitas tradicionais. Mas eles citam textos bíblicos. Lembra quem citou texto bíblico? Citou o Salmo? O diabo. O diabo cita texto bíblico. Ô louco, mas alguém, eu não estava procurando, eu vi, alguém colocou no YouTube: você só sabe pregar
Você não sabe pregar sem falar das outras religiões? Primeiro que não é verdade, né? Não é sempre. Talvez uma boa parte. Eu já fui até exortado por alguns irmãos aqui, não sei se eles pensam assim ainda. Mas então, já que pensa, domingo passado um irmão veio falar comigo depois do estudo. E eu citei Pedro falando daqueles que distorcem as Escrituras. E especificamente distorcem o que Paulo escreveu, assim como das demais Escrituras. Texto de 2 Pedro 3, 15 e 16. Presta atenção no que Pedro diz nos versículos 17 e 18. 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse irmão me mostrou o texto do versículo 17. Aí eu fui e vi o 18 também, que diz assim. Depois de Pedro exortar os irmãos, falar, irmãos, cuidado com aqueles que pegam e distorcem o que Paulo escreveu, tem coisa difícil, mas que os instáveis distorcem para a sua própria perdição, e eles fazem isso com o texto de Paulo e com os demais e outros textos das Escrituras. Aí Pedro diz assim, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo engano de homens perversos, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Para quem Pedro está falando isso, irmãos? Para mim e para você. Sabendo o que, Pedro? Ele não está dizendo, amados são irmãos em Cristo. Sabendo o que, Pedro? Que há homens que distorcem as Escrituras. Como é que eu sei? Ouvindo. E alguém aqui está isento? Quem de vocês nunca ouviu? E vem, às vezes, fazer perguntas. Mas como é que eu sei? Eu ouço e comparo com a Escritura. Então, Pedro, como eu devo agir, Pedro? Ele diz assim, guardem-se, para que vocês não sejam levados pelo engano de homens perversos, que falam de Jesus, que citam a Bíblia, mas são homens perversos e que distorcem as Escrituras. Ou esses homens que eu citei não citam as Escrituras. Pedro está dizendo, eu devo me guardar. O que mais, Pedro? Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Aí eu lembro desses textos. Paulo aos Gálatas. Paulo, capítulo 4 de Gálatas, versículo 16, Paulo faz essa pergunta. Porventura, eu tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Não fala isso não, ofende. As pessoas não querem ouvir. Mas há aqueles eleitos dentre o Senhor que estão no engano e que precisam ouvir a verdade. Um irmão mandou essa semana, eu mandei nos grupos, John Huss, prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Sabe o que aconteceu com John Huss? Foi queimado na fogueira. Politicamente correto me enoja. Eu era um idólatra. Eu me prostrava diante de uma imagem desse tamanho de Aparecida. Eu não me entristeço por ter sido confrontado dizendo que os idólatras não herdarão o reino de Deus. E se eu não ouvisse isso? Que amor é esse? As pessoas precisam ouvir a verdade porque a verdade liberta. A verdade é Cristo. Sim, toda a palavra dele. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Graças a Deus pela verdade. Agora as pessoas não vão gostar por causa da religião delas. Mas e aqueles que o Espírito Santo vai mostrar que elas estão no pecado e conduzi-las a Cristo? Vale a pena, irmãos, assistir o vídeo. Tem lá no YouTube a história de John Huss, 1 hora. Vai ver.
Vai chorar? Diz que não é assim. Você vai viver. Ele morreu cantando, queimado na fogueira, e não pode falar nada. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres que amam a sua palavra, para a glória dele, irmãos. O que nós podemos aplicar, irmãos? O que é somente a Bíblia na prática? Qualquer ensino que você ouvir sobre Deus, criação, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, revelação, dons, profecia, salvação e coisas espirituais, se não tiver base na Bíblia, não aceite. Qualquer ensino sobre os pontos acima deve estar descrito de forma clara, porque o engano ele distorce. Qualquer líder ou organização, a começar por essa, que acrescentar ou retirar qualquer coisa a respeito dos pontos acima, retirar da Escritura, deve ser rejeitado. Que o Senhor nos capacite a isso, irmãos, para a glória dele. Que Ele nos santifique na verdade, que é a palavra dele.